pessoas que infelizmente têm que ser cada vez mais limitadas, controladas. Se você conhece alguém que é estourado, que é descontrolado, você vai ter que deixar ele numa situação em que ele esteja limitado, para que os danos que ele causa sejam reparáveis, sejam danos pequenos. Quanto mais poder se dá uma pessoa dessa, mais prejuízo ela traz na carreira. Por quê? Principalmente aqueles que não ouvem o conselho mesmo. Às vezes recomenda Aí é o fim que na multidão de conselhos, exatamente. Porque a pessoa começa a tomar decisões sem consultar ninguém. o pessoal dobra a cabeça, quebra a cara. Exatamente. As pessoas que estão em volta dela, O livro tem que ter humildade, porque ele se acha imprescindível. Ele não tem humildade de ouvir o outro. é uma condição sine qua non, sem a qual não tem como. Por quê? Se ele começa a liderar, aí aquilo que a gente falou, o cara está liderando pessoas, qual é a relação de troca? Dinheiro é uma empresa, então as pessoas podem ficar ali por causa do dinheiro. Não suporta o patrão, mas por causa do salário, elas ficam. Mas elas ficam buscando já um jeito de sair dali. Agora, numa relação de engajamento, que é a nossa, se você não trouxer as pessoas para perto de você e não ouvi-las, você não vai acabar sem ninguém. Um exemplo, né? Naamã era um general, né? Assim, a esposa ouviu a sua escrava, que era falar que um homem de Deus tivesse em Samaria, né? Exatamente. Mesmo assim, ele chegou e não queria tomar esse mergulho. Isso mesmo. Deus conselheiro, né? Ainda bem que tinha aquele conselheiro. Senão não tinha tomado tudo. Exatamente. Falou, Senhor, se ele te pedisse coisa mais difícil, o senhor não faria? Então, dá 7 mergulhos nesse rio aí, é meio sujinho, é meio barrento. Mas que ele já resistiu até em ouvir aquela serva. É verdade. Quebra o orgulho, né? Agora, a situação que ele estava. o que levou ele a ouvir é a menor possibilidade de se livrar da lepra, né? Então, um cara general, condecorado, respeitado, porém leproso. Então, o cara estava atrás de a menor chance, ele perseguia. E aí, se ele não tivesse humildade para ouvir o conselho certo na hora certa, ele tinha recuado e teria morrido leproso. Então, a pessoa certa soube na hora, com cautela, com cuidado, colocar: Senhor, se ele te pedisse coisa mais difícil, eu não faria? Para caçar um criminoso, para atravessar um obstáculo, você não faria? Então por que você não pode dar esse mergulho, engolir a sua honra, o seu orgulho e dar esses 7 mergulhos? Então você vê a situação. A humildade, ela é um prêmio, a humildade é uma ferramenta de trabalho para o líder. Se ele não tiver, ele está desprovido, ele não vai ter como manter a sua liderança. Sua liderança não vai ser aprovada, exatamente por causa dessa falta desse atributo imprescindível. Olha o texto que eu separei, 1 Coríntios 1, 18 e 24. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei inteligentes dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eis o poder. Eis o poder. Então alguns pensam que o poder é a cátedra, né? É os diplomas. Outros pensam que o poder é o dinheiro. Outros pensam que o poder é a influência. O poder para o cristão é Cristo. O poder para o cristão é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que faz traficante deixar de ser traficante, que faz prostituta se converter e deixar de ser prostituta, que faz pessoas saírem do caminho das trevas e entrarem para o caminho da luz de Cristo. Esse é o poder do cristão. O reino de Deus é diferente, né? É muito diferente. Eles conversavam de quem era o maior entre eles, né? É exatamente essa é a questão. Ele já sabia, né? Ele falou: quem quiser ser o maior. Aí Cristo puxa uma criança pelo meio deles. Você vê como Cristo contraria a lógica do sistema do mundo. A lógica de Cristo
ela é antagônica ao funcionamento da lógica mundana, na qual uma pessoa fica sempre tentando dominar sobre a outra, tentando se mostrar maior do que a outra. Paulo, contrariando isso, fala: considerai os outros maiores que a si mesmo. Então, quando a gente funciona na lógica de Cristo, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. A questão toda é: você vai trabalhar para quem? Para o reino de Deus, né? Ou para liderança A, B ou C? Aí você decide, é uma escolha sua. Mas o poder do cristão é Cristo, e esse crucificado. Se Davi não tivesse o poder, ele tinha pecado. Ele tinha pecado. Se ele agora não tivesse o poder que ele tinha, ele ia pecar e de outras maneiras, porque, como ele mesmo disse, em pecado foi gerado. Em pecado me gerou minha mãe, como ele mesmo disse no Salmo, né? Então, assim, ele teve acesso àquela pessoa pelo status que ele tinha. Ele era rei, o lugar onde ele estava e tudo mais. Se não fosse com ela, seria outras situações. Então, a questão do pecado não estava em Davi. Ia ser uma outra mulher, uma outra condição. Mas o pecado estava nele. Mas ali o poder ajudou também. Ajudou, e principalmente com o poder ele mandou buscar ela. Com o poder ele mandou uma carta para o seu general colocar o outro na frente de batalha. Com o poder, que ele tinha autoridade como rei. Mas aí, se não fosse esse pecado, seria outro. Então, o poder deve ser dado aos poucos. Então, não totalmente. Ninguém pode ter poder total sobre a vida, entregar o poder sobre a vida das pessoas. Mas se você vê a vida de José, ele tinha poder para vingar da aposentadoria dele, mas ele não vingou. Você vê a sabedoria de Deus, a ponto de preparar José ao longo de todo aquele tempo. E quando José chegou ao poder, já parou para pensar o poder que foi dado a José? O anel de Faraó, né? O carro, né? A coroa, mudaram o nome de Zafenat Paneah, que é Salvador do mundo. Uma pessoa proclamando na frente dele que abaixo do Faraó somente José. Então, cara, ela recebeu um poder absurdo, meu irmão. O poder de dominar toda uma das grandes nações da época, que era o Egito, né? E ele soube usar. E aí por quê? Aí Deus tem toda uma escola, né? Todo um preparo. Isso é maravilhoso. Do pai, né? O pai ensinava o exatamente. Todo trabalhar, o pai dava ensinamento. Referência, exatamente. Tem esse que tem de Jacó. Isso é extraordinário. Então o poder na mão da pessoa certa, tanto que ele salvou todas aquelas pessoas da fome, através daquela estratégia que ele colocou. E aquele a pessoa que aqueles que tentaram matar, que depois ficaram preocupados quando o pai dele morreu. E aí ele até se entristeceu com isso e falou: não, tudo aquilo que aconteceu foi um plano de Deus. Olha só a interpretação que ele tem dos fatos. Enquanto que o outro ia ficar de marcação para vingar um por um, ele interpretou tudo aquilo como um plano de Deus. O plano de Deus para ele chegar naquele lugar e ele ser a salvação para todos eles. No uso do poder, ele teve que exercer a autoridade. Acusação de tudo, né? Sim, exatamente. Quando ele chega até vice-rei, ele vai reorganizar todo o sistema do Egito. Então, construa celeiros, guarde os cereais. Aí depois do tempo da seca, o pessoal vai começar a vender as coisas para comprar cereal. Depois não tem mais o que vender, vai entregar as terras, né? Só para ser alimentado, não morrer de fome. Então tudo aquilo foi exercício de poder. Exercício de poder para o bem comum. Todos se beneficiaram com aquilo. No final, o maior beneficiado foi o faraó. O faraó, ele estabeleceu um domínio que nunca foi visto. Não somente o domínio militar, mas o domínio econômico sobre todo o Egito. Porque toda a terra do Egito passou a ser dele. Os senhores de terra tiveram que entregar a terra para ter o alimento. Então, aquilo foi uma grande jogada. Depois veio besteira. Eles falaram que vale. Quando mudou, que vale ter terra e morrer de fome. Então, aí entregaram tudo para manter a vida. Trabalhar na terra e pagar imposto. Exatamente. Olha só aqui na página 61, a ética no relacionamento do pastor com os subalternos, que já é nessa lógica, né? Já vem nessa lógica aqui. O texto de Filipenses 2, 1 ao 9, olha o que eu digo aí, ó. O que a Sagrada Escritura nos diz. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo,
para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, como havia falado. Não atende cada um para o que é próprio, propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, o bem comum, o interesse dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, aí, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eita, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Minha garganta está me deixando já. Bora, vamos resumir. Maneira de tratar os subalternos, ética no momento de dar ordens, provação de obreiros, ética no relacionamento entre ministros, ciúmes entre pastores, questões de desentendimento, acordos espúrios entre pastores, invasão de campo, atitudes a serem tomadas por pastores que entram na área geográfica do outro. Vamos lá. Primeiro, subalternos. A pessoa que está consciente do propósito pelo qual ela recebeu o poder, ela sabe lidar com o poder. E aí, tudo é construído em cima da lógica de Cristo. Se você não constrói o seu ministério em cima da lógica de Cristo, não vai funcionar. Você vai se tornar um líder usurpador, uma pessoa que vai ter que coagir ou vai ter que bajular. Então você já viu pessoas que caem para esses dois extremos, né? Ou ele coage, então ele causa medo para ver se as pessoas obedecem, ou ele bajula. Então ele fica bem legal e bem bajulador, elogiando toda hora, né? E para quê? Para tentar também com isso seduzir. Então o líder que tenta administrar pela sedução. Então você cai para esses dois extremos quando você sai da lógica. E a lógica é o líder servidor. Você recebeu poder e autoridade. Para quê? Para o bem dos irmãos. Como Paulo colocou no texto. Por isso que eu disse esse texto aqui. Querendo o bem dos outros. Então, por que eu sou um pastor? Para que os irmãos sejam beneficiados com o meu talento. De eu ser um pastor. De eu estar liderando eles. De eu estar administrando, gerindo o rebanho de Deus. Por que eu sou evangelista? Tá certo? Por que eu sou um professor? Para beneficiar os irmãos, para servir os irmãos, para servindo aos irmãos, fazer a obra de Deus, sempre visando a glória de Deus e não a minha própria. Se você entra nessa lógica, quando você olha para os seus subalternos, você sabe, não vamos aqui nem mentir nem enganar. Subalternos estão debaixo da sua autoridade. Se você é líder, você tem autoridade sobre eles. E é assim que deve ser. Então você pergunta sobre os anjos, por exemplo. A questão de autoridade. Foi lhe dada autoridade e é esperado de você certas tomadas de decisão. Então, a questão de ter autoridade é uma moeda que tem dois lados. Do jeito que ela traz para você poder de mando, e tem pessoas assim que o olho dela chega a brilha quando ela imagina que ela vai poder mandar em alguém, né? Tudo bem, tem o poder de mando. Ninguém está negando que um líder não tenha. Ele tem que ter o poder de mando. Caso onde todo mundo manda, o cachorro passa fome. Por quê? Porque ninguém quer alimentar o cachorro. A pessoa quer comer, ver TV, jogar videogame, ficar no sofá. Tem que ter alguém que fala, ó, vá dar comida para o cachorro, vá tirar o lixo, para que as coisas funcionem. Então alguém tem o poder de mando. Então o poder de mando é inegável. Só que o poder de mando tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? A responsabilidade é do líder. A responsabilidade é do líder.
Então, se algo não é feito, não foi feito, por quê? Um subalterno não fez. Tudo bem, ele é a primeira pessoa que cometeu o erro, mas a responsabilidade não é do subalterno, é do líder. A responsabilidade por algo que não foi feito ou algo que foi mal feito é do líder. Por isso que existe líder. Por que uma loja tem gerente? A Ed pode falar muito melhor para a gente aqui sobre isso. A Ed lida, né, com essa questão administrativa, burocrática. Se quiser falar, fique à vontade. Por que uma loja tem um gerente? Por que uma loja tem um RH? Para lidar com essa dinâmica. Você tem funcionários, né? Funcionários que estão ali na ponta, na venda, na administração de estoque, na limpeza. E essas pessoas que estão administrando elas são responsáveis pelo bom funcionamento da loja. E em administrar e ver se está sendo feito da maneira como deve. Se não está sendo feito, então a pessoa tem que ser removida, ou tem que ser melhor treinada, tá certo? Ou tem que ser substituída, ou tem que ser deslocada para outro cargo, mas o gerente espera-se dele que ele tenha esse poder de gestão, né? Quiser falar, Ed, fica à vontade. Eu acho que com a questão hierárquica, em qualquer lugar, tanto na igreja quanto fora dela, não é para mostrar poder. É porque se a gente pensar assim, na igreja não é poder porque aqui não é lugar onde dá lucro, não é lugar onde as pessoas estão porque são remuneradas. Mas o mesmo conceito é lá para fora. Sim. Não é para o poder também, é para você distribuir funções, porque coisas diferentes precisam ser feitas certamente por pessoas diferentes. Se cada um fizer a sua parte. E se não tiver uma mente coordenando, vendo se foi feito. Sim. É como você falou, o cachorro que tem. A casa onde todo mundo manda, o cachorro passa fome. O filho que tem duas mães passa fome, porque o outro É. fica esperando pela outra e ele nada é feito. Não, fulano vai fazer, não, ciclano vai fazer, e ninguém faz. É por conta da ordem, do ambiente e as coisas precisam acontecer. Exatamente. Tanto aqui, eu acho que como lá. Não é para demonstração de poder, Sim. de autoridade, de mostrar quem está acima, Quem é superior. Quem é superior. Sim. Não é para alimentar ego, não é para um se intitular melhor que o outro. Verdade. Essa coisa que você falou do servir, né? Eu acho que os bons líderes, eles formam pessoas boas. Maravilha. Não obriga ninguém a trabalhar, ele forma e deixa trabalhar. Ótimo, maravilha. Ele proporciona que a pessoa exerça ali suas aptidões, seu talento. Já vi alguns líderes que podam pessoas que desenvolvem habilidades, entendeu? Medo de atingir, e né? tem que ser o contrário, o líder tem que formar pessoas para fazer com que eles desenvolvam habilidades. Exatamente. Muito Porque bom. aquele que pensa diferente é porque ele quer o poder do poder. Isso, que ele quer muitas vezes se perpetuar no poder. Então ele ele poda todo mundo para ficar sempre medíocre, né? Ou com medo de que o seu subalterno se destaque mais que ele. E aí, em todo lugar. Você vê também algo muito triste, que é a pessoa às vezes ela estagnou, então ela fez um curso de preparatória há 20 anos atrás. E ela estagnou, ela chegou, não, agora eu estou no lugar onde eu queria, sou gerente. E ela não se capacita, não se atualiza, e tem funcionários que estão correndo atrás. Bate o pânico. Daqui a pouco vai ter gente muito mais pronta do que eu. Eu acho que o comportamento social por si só é fácil qualquer pessoa passar na frente do outro no nível de conhecimento, de habilidades, porque o mundo de hoje tem mais facilidade do que talvez há 20 anos atrás para você adquirir conhecimento, você desenvolver habilidades. Mais possibilidades. Pois é. Hoje você adquire conhecimento, desenvolve habilidades muito facilmente. Exatamente, muito mais rápido. E vamos refletir isso para a igreja, porque esse comportamento é humano. Então esse comportamento está no trabalho, mas ele também está aqui. Eu costumo pensar assim, na igreja é fácil de ingerir, eu já vi algumas pessoas dizer assim, a igreja não é uma empresa, né? Só que talvez a empresa seja mais fácil de gerir. Sim, verdade. Porque ali primeiro as pessoas estão por dinheiro. Pois é. Segundo, você tem leis que determinam, né? Você faz o mecanismo é mais fácil. Você tem leis que determinam, você faz isso porque
Exatamente. Ou por lei eu faço, ou por lei eu não faço. Isso. O funcionário cumpre contrato de trabalho. Exatamente. Na igreja não, a igreja não cumpre o contrato nenhum. Não vem por aqui porque ninguém me impôs nada. A igreja é um engajamento, você tem que conquistar as pessoas têm que comprar seu projeto. Talvez uma empresa seja mais fácil de gerir. Sim, verdade. Porque você verdade. tem parâmetros para segurar. Isso mesmo, verdade. Então, a igreja era para ser assim, você Então, a igreja tem suas leis locais também. Não, tem, exatamente. Mas assim, veja, se você entrar dentro da igreja qualquer dia, alguém te pôr pra fora. Falta 3 vezes você ver se o pastor vai te socar te buscar. Não é só disso. Nesse sentido, verdade, Entendeu? nesse sentido. Mas se você não cumpre ali com a igreja, você vai sofrer algumas sanções que é de diretrizes da igreja. Aí as sanções não são tão pesadas, então não tem como impor comportamento, uma obrigação. Então meio que tem que ser no convencimento. Então e ainda assim, a relação se está você mais sofre difícil. essas sanções, ninguém te põe pra fora, você pode continuar membro da igreja, a empresa te põe pra fora. Então por que eu puxei esse assunto? Para a gente entender essa questão dessa dinâmica do subalterno. Subalterno existe sim, as pessoas que estão debaixo da sua liderança, eles são seus subalternos, mas eles não são seu capacho. Essa que é a questão. Se você está na lógica, ficou, eles usam hoje muito cooperador, não é colaborador. Ele adora usar hoje a palavra porque é um eufemismo. O que é um colaborador? É um subalterno. Então assim, é um eufemismo. Só que esse eufemismo para mim esconde muita hipocrisia. É o subalterno do mesmo jeito. Tem o seu gestor e o seu colaborador. E é o que acontece. A questão é entender que mesmo que aquelas pessoas são subalternas a você, mas elas não são suas escravas. Elas não são seus capachos. Elas são servos de Deus como você é servo de Deus. Só que você serve a Deus como líder. Elas servem a Deus como lideradas. Mas todos servem a Deus. E você servem a tem que Cristo. entender que mesmo quando você lidera uma equipe de 20. É óbvio que você não faz tudo na mesma maestria que os 20 faz. Verdade, Alguém faz verdade. aquilo que ele faz Alguém melhor. faz melhor. Alguém faz melhor. Né? Então, assim, quebrou o conceito de poder aí, quando o teu subordinado faz coisas que você aí talvez o diferencial seja assim, a sua segurança como líder. De você saber proporcionar que aqueles talentos trabalhem para o bem da empresa. E aí a empresa consegue enxergar em você um bom gerente. Fala, não, esse cara é bom. Esse funcionário estava ruim, ele foi lá e deu um treinamento, o cara melhorou muito. Ou ele tirou esse cara que não queria trabalhar mesmo, conseguiu fazer uma boa seleção, pôs um outro no lugar. Então talvez pôs um cara que até tem mais capacitação teórica que ele, só que ele tem esse poder de gerência, de enxergar o que é melhor para a empresa. Assim também, nós temos que enxergar o que é melhor para o reino. Não que atende melhor a mim. Não, eu gosto mais desse aqui, eu gosto mais daquele ali. Tem muitas pessoas que você vai gerir, vai administrar, que vocês não vão bater legal. O santo não vai bater muito. Mas você tem que enxergar aquela pessoa como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi você que salvou ele. Não foi você que morreu por ele na cruz do Calvário. Então o que você tem que fazer é administrar de modo que ele venha a ser abençoado. Mesmo que ele nem goste tanto de você. Mas que ele possa servir ao mesmo Deus a quem você serve. Ambos são servos de Deus. Então essa é a questão. Ética no momento de dar ordens. Por que você vai dar uma ordem como se você fosse um senhor de escravos, um senhorzinho de engenho? Por que você vai dar uma ordem expondo a pessoa publicamente? Quem lhe deu esse direito? Quem lhe deu essa autoridade? Você não tem a autoridade que foi lhe dada, não foi para destruir reputações, destruir pessoas, e sim para fazer com que elas possam empregar seu talento na obra de Deus. Então quando você entende essa lógica, tudo isso aqui você afasta do seu comportamento. A questão de se entender superior aos subalternos, no sentido pessoal, você entende. Eu estou nessa posição de liderança porque eu tenho que proporcionar um meio para eles trabalharem para o reino de Deus. Então, o mesmo Deus a quem eu mesmo sirvo. Ética no meio de dar ordens é entender, você está falando com irmãos. Paulo ensinou direitinho para Timóteo isso aqui. Isso aqui para mim foi um dos maiores ensinamentos. Ele fala assim: quando você for falar com mulheres idosas, repreende-as como a mãe. Como é que você repreenderia sua mãe?
Então, sua mãe, sei lá, tem mãe de pessoas aí que não é convertida, que fuma talvez. E aí você quer chamar a atenção da sua mãe, porque você está vendo que ela a saúde está piorando. Ou abusa do sal, ou abusa do açúcar. Como é que você vai falar? A partir da ótica de um filho. Você vai chegar com todo cuidado, tá, né? Com carinho, com jeito, mas vai mostrar preocupação, vai mostrar cuidado, afeto. Então Paulo disse, essa é a lógica. Você chega com uma mulher mais velha na igreja, você vai repreender ela como uma mãe. Um ancião, você vai repreender ele como um pai. Como é que você falaria com seu pai? Destruindo com ele, expondo ele publicamente? Não. Um irmão, uma irmã, né? A pessoa da sua mesma idade ou próxima, como a um irmão na carne, um irmão sanguíneo. Uma relação que está muito mais para um nível familiar do que para um nível profissional. Porque se é um nível profissional, independentemente se a pessoa é mais velha ou mais nova, se ela não cumpriu com as determinadas funções do seu contrato, você não tem que ter receio. Você chega, comparecer no RH. E aí, você vai chegar na hora? Porque o ônibus... não vai. Então, assina aqui, né? Você já vai entrar pelo período aí, cumprir o aviso prévio, tchau, vaza. Essa é a lógica. O que visa é o lucro, o que importa é o lucro. Na igreja, o objetivo é outro. Então nós estamos trabalhando com pessoas para que elas cheguem no céu, para que elas sirvam a Deus. Então o relacionamento é um relacionamento de nível familiar. É um relacionamento que a tendência é mais para um relacionamento entre pessoas que estão ligadas, têm um laço de parentesco. Então Paulo coloca dessa maneira. Caminha dessa maneira que você vai conseguir interagir com esses diferentes grupos, nessas diferentes faixas etárias. Assim também o pastor na questão do exercício da sua autoridade, o exercício do seu poder. Provação de obreiros, quem já ouviu falar das provações de obreiros aí? Para colocar no cargo, né? Essas provações de obreiro, quem sou eu, né? Quem sou eu para criticar os novos pastores antigos, né? Que tem esse conceito dessas provações. Mas vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre isso. Veja, qual o objetivo, meu irmão? Qual o objetivo? Qual o propósito? Tem muitas dessas provações que fazem sentido. Por quê? Um pastor, que só um pastor pode nos falar acerca disso, né? A gente pensa as situações pelas quais um pastor pode passar. Quando você interage dentro da igreja, pode ser até que alguém te ofenda. Você seja ofendido por uma pessoa. Ou pode ser até que o pastor cometa uma falha com você. Se comprometeu, esqueceu, falhou. Pronto. Então foi uma falha que você sofreu. E às vezes você sofre essa falha e você já fica abatido, já fica aborrecido, já fica triste, revoltado, né? Porque a pessoa falhou com você. Agora, e um pastor? Em volta dele tem toda uma congregação. E aí, dependendo do tamanho dessa congregação, tem centenas, né, de pessoas. E cada pessoa dessa, talvez, em algum momento, falhe com o pastor. Então, enquanto você se ressente da falha de um ou de dois, o pastor constantemente, ou ele vai conversar com alguém, a pessoa está num dia ruim, responde atravessado. Ou ele tenta falar com uma pessoa, ela ignora. Ou ele marca uma coisa com a pessoa, ela não cumpre. Ou ele vai ajudar a pessoa, ela despreza. Então são várias experiências ruins que um pastor vivencia, pelas quais o pastor passa. E se ele não tiver a firmeza e o equilíbrio necessário, ele vai envergonhar o reino de Deus. Porque ele vai se irritar de tal modo no momento que ele vai acabar devolvendo uma palavra atravessada. Ou vai até para as vias de fato, vai dar um tapa às vezes na cara de algum cidadão, por causa do abuso, por causa da falta de comprometimento com a obra de Deus, ou por causa do seu limite, desgaste emocional, desgaste psíquico, espiritual. Então, quando você coloca um teste em que exponha a pessoa muitas das vezes a uma situação vexatória, a uma situação irritante, você está investigando o quê? Qual é o retorno, qual é o feedback que ele vai te dar. Pronto, você mandou um teste, vamos colocar um teste teórico aqui. Fulano, vai buscar uma pessoa no aeroporto. Tá, tem que ser rápido. Tá bom, só pega o carro e vai para o aeroporto. Pega trânsito, gasta combustível, fica no aeroporto, espera.
E cadê a pessoa que ele tinha que buscar no aeroporto? Não tinha ninguém, era um teste. O pastor não fala nada. Esperou, não chegou ninguém e voltou para casa. Como é que ele está? Emocionalmente. Tá queimando, estourando. A panela de pressão já. O feedback ele quer ver na forma como ele vai colocar. Ele vai chegar para o pastor como? Estupidamente? Xingando, talvez? Tentando agredi-lo? Ou vai chegar calmo e falar: pastor, o que aconteceu? Eu fui lá, eu esperei, ninguém me deu retorno, ninguém me atendeu. Eu fiquei lá esperando, no final das contas não tinha ninguém. E aí talvez isso seja um teste. E esse teste é para ver qual o nível de tranquilidade, qual o nível de equilíbrio que você tem diante de uma situação que é frustrante, de uma situação que é irritante. Então, pastores podem inclusive falar de diversos tipos de testes que eles aplicam. Mas o teste precisa ter um propósito. Não adianta fazer um teste só para destruir com a pessoa, para humilhar a pessoa, para arrebentar a pessoa. Mas o teste é válido se for para enxergar um feedback, para enxergar um retorno. Olha, como essa pessoa se comporta diante de situações de pressão, diante de situações, né, que exijam dela tranquilidade, calma para lidar. Então o pastor, muitas das vezes, sem te avisar, chamou você para pregar no culto à noite. Agora vamos ouvir fulano de tal, sem te avisar. Quer ver o quê? Será que esse irmão está preparado? Quer ser presbítero, mas não tem uma palavra pronta, já esperando. O que você está fazendo de casa, irmão? Não está lendo a Bíblia, não? Não está escrevendo esboço, não? Está só vendo TV? Está só vendo internet? Só Face? Só Instagram? Então você não está pronto para ser presbítero. Você não tem uma palavra pronta. Então, situações em que muitas das vezes as pessoas podem encarar como vexatórios, humilhantes, mas que são um meio de investigar se você está pronto para o que está se propondo. Quer ser um presbítero, quer ser um pastor, quer ser um evangelista, você vai passar por isso aqui. E você vai passar por isso aqui não dentro de um contexto controlado. Você vai passar por isso aqui com um ímpio que está buscando te derrubar, que está tentando te tirar do seu controle, está tentando fazer com que você xingue, ou que você agrida, ou que você fale alguma coisa que ele possa usar contra você em tribunal. Então, pessoas que estão tentando de fato te derrubar. Então, a gente entende essa questão da aprovação se é para investigar se você está pronto para situações de pressão. E eu acho que, na minha visão, deveria ter uma academia de pastores, como tem a academia. Sim, é verdade, gente, também acredito. Para testar o pastor, ver se o temperamento dele serve para lidar. Eu também acho. Também acho que não é pegar a pessoa, colocar aqui e se vira. Sim, verdade. Então a pessoa às vezes não tem estrutura para isso. Eu acho que seria muito mais saudável ter um lugar de preparo, com pessoas mais experientes, que compartilhassem informações, que testassem de forma controlada para ir investigando isso. Eu acho que seria muito, muito melhor. A pessoa já espera, então ela vai. Eu sei. Sim. Mas é a questão de você, por exemplo, deixar uma ambiguidade sobre o momento em que esse teste acontece. Então, ter um ambiente de preparo melhor, eu acho que seria importante, seria interessante. Então, mas, o Varão queria falar, ele fala. Eu ia falar assim, aqui no ministério, às vezes